Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é o Grande Conflito, capítulo 38, a advertência final. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para trazer essa advertência final. Por isso, meu Deus, tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. A advertência final. Vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse, capítulo 18, versos 1, 2 e 4. Esta passagem aponta adiante para um tempo em que o anúncio da queda de Babilônia, conforme proclamado pelo segundo anjo de Apocalipse 14, deve ser repetido com a menção adicional das corrupções que têm se introduzido nas várias organizações que constituem Babilônia desde que essa mensagem foi primeiramente dada no verão de 1844. A terrível condição do mundo religioso é aqui descrita. A cada rejeição da verdade, a mente do povo tornar-se-á mais entrevada e mais costumaz o coração, até que os indivíduos estejam entrincheirados em atrevida infidelidade. Em desafio às ameaças divinas, continuarão a pisotear um dos preceitos do Decálogo, até que sejam levados a perseguir aqueles que os considerem sagrado. Cristo é menosprezado com os desdém lançados sobre sua palavra e povo. Quando os ensinos do espiritualismo forem aceitos pelas igrejas, a restrição imposta sobre o coração carnal será removida, e a profissão religiosa tornar-se-á uma capa para disfarçar a mais abjeta iniquidade. Quer dizer, já está aceita. As religiões já pegaram já o espiritismo para si. Quer dizer, só agora até a queda final. A crença nas manifestações espiritualistas abre a porta aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônios, e assim a influência dos anjos maus será sentida nas igrejas. Sobre Babilônia, no tempo apontado pela profecia, é declarado: os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18:5. Ela encheu a medida de sua culpa e a destruição está prestes a cair sobre si. Mas Deus ainda tem um povo em Babilônia, e antes da visitação de seus juízos, esses fiéis devem ser chamados a sair dela para que não serem participantes de seus pecados e incursos em suas pragas. Essa é a razão de ser o movimento simbolizado pelo anjo descendo do céu, iluminando a terra com sua glória e chamando poderosamente com grande voz, anunciando os pecados de Babilônia. Em ligação com sua mensagem é ouvido o chamado: Sai dela, povo meu. E esses avisos, unindo-se à mensagem do terceiro anjo, constituem a advertência final a ser dados aos habitantes da terra. Atemorizante é o resultado que o mundo afinal irá colher. Os poderes da terra, unindo-se para guerrear contra os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos. Apocalipse capítulo 13, verso 16. Conforme-se aos costumes da igreja pela observância do falso sábado, todos os que se recusarem conformar-se-á serão punidos pelas combinações das leis civis e finalmente declarados dignos de morte. Por outro lado, a lei de Deus, impondo o dia de descanso do Criador
exige obediência e com a justa ira de Deus, ameaça a todos os que transgridem os seus preceitos. Com a questão assim claramente exposta, quem quer que te tripudie sobre a lei de Deus, para obedecer a uma ordenança humana, receberá a marca da besta. Ele aceita o sinal de fidelidade ao poder o que escolhe obedecer em lugar de Deus. A advertência oriunda do céu é: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice de sua ira. Apocalipse capítulo 14, versos 9 a 10. Quer dizer, essa é a mensagem do terceiro anjo. Mas ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade tenha sido apresentada à sua mente e consciência. Quer dizer, a mente e a consciência dos seus atos. Há muitos que nunca tiveram a oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. A obrigatoriedade do quarto mandamento que nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira luz. Aquele que lê todos os corações e pesca cada motivo não permitirá que ninguém que deseje o conhecimento da verdade seja enganado quanto ao desenlace desse conflito. O decreto não será imposto cegamente ao povo. Cada qual receberá suficiente luz para tornar sua decisão de maneira inteligente. O sábado será o grande teste da lealdade, pois ele é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando a prova final sobrevier aos homens, então será traçada a linha distintiva entre os que servem a Deus e os que não o servem. Enquanto a observância do falso sábado, em conformidade com a lei do Estado, em oposição ao quarto mandamento, seja uma confissão de fidelidade ao poder, que se opõe a Deus à observância do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, é uma evidência da lealdade para com o Criador. Conquanto uma classe, pela aceitação do sinal de submissão aos poderes terrenos, recebe a marca da besta, a outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus. Até aqui, eles que apresentavam as verdades da mensagem do terceiro anjo foram muitas vezes vistos como os meros alarmistas. Suas predições que a intolerância religiosa obteriam o controle nos Estados Unidos, de que a Igreja e o Estado unir-se-ão para perseguir os que guardam os mandamentos de Deus, foram tidas como infundadas e absurdas. Declarou-se com segurança que essa nação nunca poderia tornar-se diferente do que sempre tem sido, defensora da liberdade religiosa, mas ao ser a questão da observância obrigatória do domingo amplamente agitada, o evento tão longamente duvidado e descrito é constatado como as portas e a terceira mensagem produzirá um efeito que não poderia antes ter resultado. Em cada geração, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Mas o povo deseja que lhe sejam ditas coisas suaves e a verdade, pura e simples, não é aceita. Quer dizer, a igreja não quer saber de profecias. Sim, ela quer saber só de evangelho, que Deus o ama, que Deus é amor, só coisas leves. Fica sentado lá 40 anos lá, cara, na cadeira, ouvindo essas coisas. Não quer saber de profecias. É as igrejas de hoje. Em cada geração, Deus tem enviado seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Mas o povo deseja que lhe sejam ditas coisas suaves e a verdade pura e simples não é aceita. Muitos reformadores, ao iniciarem sua obra, determinaram a exercer grande cautela ao atacar os pecados da igreja e da nação. Esperavam, mediante o exemplo de que uma vida cristã pura, levar o povo de volta às doutrinas da Bíblia. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, e assim como descera sobre Elias, impelindo-o a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata, não podiam refriar-se de pregar as claras expressões da Escritura Sagrada, doutrinas que haviam sido relutantes em apresentar,
sentiam-se impelidos a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava suas almas. As palavras que o Senhor lhes dava, eles os declaravam com destemor, sem cuidado pelas eventuais consequências, e o povo era compelido a ouvir a advertência. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo, quando vier o tempo de ela ser dada com maior poder. O Senhor operará por meio de humildes instrumentos, dirigindo a mente daqueles que se consagravam ao seu serviço. Os obreiros serão antes qualificados pela unção de seu espírito, do que pelo preparo acadêmico obtido em instituições de ensino. Homens de fé e oração serão constrangidos a sair com zelo santo, declarando as palavras que Deus lhes dá. Os pecados de Babilônia serão expostos. Os medonhos resultados da obrigatoriedade das observâncias da igreja impostas pela autoridade civil, as invasões do espiritismo, os clandestinos mais céleres progressos do poder papal, tudo será desmascarado. Mediante essas solenes advertências, o povo será impressionado. Milhares de milhares que nunca ouviram palavras como essas dar-lhe-ão ouvidos. Com assombro ouvirão o testemunho de que a Babilônia é a igreja caída por causa de seus erros e pecados, por causa de sua rejeição da verdade, enviada a ela desde o céu. Ao se voltar ao povo para seus antigos ensinadores com a ansiosa pergunta: as coisas são assim mesmo? Os ministros apresentam fábulas, profetizam coisas amenas para lhes acalmar os temores e silenciar a consciência avivada. Mais uma vez que muitos se recusam a se fazer com a mera autoridade dos homens, pedindo um claro assim diz o Senhor. O ministério popular, como os fariseus do passado, cheio de ira ao ser questionada a sua autoridade, denunciará a mensagem como procedendo de Satanás e incitará as multidões amantes do pecado a insultar e perseguir aqueles que a proclamam. À medida que a controvérsia se estende a novos campos, sendo a atenção do povo atraída para a pisoteada lei de Deus, Satanás movimentar-se-á. O poder que assiste à mensagem apenas embrevecerá os que lhe se opõem. O clero empregará esforços sobre-humanos para excluir a luz, temendo que ela ilumine seus rebanhos. Por todos os meios ao seu alcance, eles se esforçarão para evitar a discussão desses assuntos vitais. A Igreja apelará ao forte braço do poder civil, e nessa obra, papistas e protestantes estarão unidos. Ao tornar-se mais ousado e decidido o movimento pela imposição do domingo, convocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisão, e alguns oferecerão-se-ão posições de influência e outras recompensas e vantagens, como induzimento para renunciarem à sua fé. Mas sua inamovinável resposta é mostrar-nos pela palavra de Deus o nosso erro. O mesmo pedido feito por Lutero sobre circunstâncias similares. Os que forem denunciados perante os tribunais farão vigorosa vindicação da verdade, e alguns que os ouvirem serão levados a tomar posições para observar todos os mandamentos de Deus. Assim, a luz será levada a milhares que de que outra maneira nada conheceriam destas verdades. Todos vão passar, quase todos vão passar ao tribunal igual Estevão passou diante do Sinédrio, que ele apresentou as verdades, que era da palavra de Deus, e foi apedrejado. Cara, nós, que era igual dos apóstolos que sofria chicotadas, mas apresentando a verdade da palavra de Deus, nós vamos sentir assim. Cara, não vamos levar todas essas chicoteadas aí, mas como se estivesse levando. Cara, a opressão que vai estar em cima de todas as pessoas que forem julgadas, que era pelo mundo, que era pelos governantes aí do mundo, como se estivessem sendo chicoteados. Mas a palavra de Deus vai estar em si, a verdade vai estar sobre você, cara, sobre nós. Não devemos desmorecer e se manter firmes diante dessas pessoas.
A conscienciosa obediência à palavra de Deus será tratada como rebelião. Cegado por Satanás, o pai será cruel e severo para com o filho crente. O patrão ou a patroa oprimirá o empregado observador dos mandamentos. A afeição será afastada. Filhos serão descerdados e expulsos de casa. As palavras do apóstolo Paulo serão literalmente cumpridas. Todos os que piamente quiserem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. Como os defensores da verdade recusar-se-ão à honra ao descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados e outros tratados como escravos. Aos olhos da sabedoria humana, tudo isso parece impossível agora, mas ao ser o refriador o Espírito de Deus retirado dos homens e eles ficarem sob controle de Satanás, que odeia os preceitos divinos, haverá coisas estranhas. O coração pode ser muito cruel quando o temor e o amor de Deus são removidos. À medida que se aproxima a tempestade, uma numerosa classe que tem professado fé na terceira mensagem angélica, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição e junta-se às fileiras do adversário. Pela união com o mundo e a participação em seu espírito, chegam a ver as coisas quase que sobre a mesma luz. Quando vier a prova, achar-se-ão preparados para escolher o lado mais fácil e popular. Homens de talento e modos amáveis que uma vez se regozijam na verdade, empregam suas faculdades para enganar e desviar as almas, tornar-se-ão mais amargos inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante aos tribunais para responder por sua fé, estes apóstolos serão os mais eficientes agentes de Satanás para apresentá-los sobre falsa luz, acusá-los e, por meio de falsos testemunhos e insinuações, mover os governantes contra eles. A mesma situação também que Cristo viveu. Falsos acusadores, cara falando, cara sobre ele, cara acusando coisas falsas sobre Jesus. Nós vamos passar como Jesus passou naquela noite de quinta para sexta, diante do Sinédrio, diante de Anás e Caifás. Nesse tempo de perseguição, a fé dos servos do Senhor será testada. Deram fielmente a advertência, conservando os olhos fixos somente em Deus e sua palavra. O Espírito de Deus trabalhando em seu coração, constrangeu-se ao falar. Estimulados por um santo zelo e irresistível impulso divino, cumpriram seu dever sem parar para calcular friamente as consequências de pregar ao povo a palavra que o Senhor lhes dera. Não consultaram seus interesses temporais, nem procuraram perseverar sua reputação ou vida. Todavia, quando a tempestade da oposição e injúria arrebatarem sobre eles, alguns oprimidos pela ansiedade estarão prontos para exclamar: houvéssemos nós previsto as consequências de nossas palavras, ter-nos-aia nos conservado em paz. Acham-se cercados de dificuldades. Satanás os assalta com ferozes tentações. A obra que assumiriam parece achar-se muito além de sua capacidade de realização. Encontra-se ameaçados de destruição. O entusiasmo que os animava se foi, contudo, não podem retornar. Então, sentindo seu absoluto desamparo, ocorrem para que ele é poderoso em busca de força. E eles se lembram de que as palavras que lhe falaram não eram suas, mas daquele que os mandou dar a advertência. Deus lhe pôs a verdade em seu coração, e não puderam evitar e proclamá-la. Idênticas provações foram vivenciadas por homens de Deus no passado. Wycliffe, Hus e Lutero, Tyndale, Baxter e Wesley diziam enfaticamente que todas as doutrinas deviam ser provadas pela Bíblia, declarando que renunciaram a tudo que esta condenasse. Contra esses homens a perseguição incluiu uma fúria inexorável. Todavia não cessaram de declarar a verdade. Os diferentes períodos da história da Igreja têm cada um sido marcados pelo desenvolvimento de alguma verdade especial, adaptada às necessidades do povo de Deus desse tempo. Cada nova verdade abriu um caminho entre o ódio e a oposição.
Aqueles que foram abençoados com sua luz passaram por tentações e provas. O Senhor dá uma verdade especial. Ao povo nas emergências. Quem se atreve a não proclamá-la, ele manda que os seus servos apresentem o último convite de misericórdia ao mundo. Eles não podem permanecer em silêncio, exceto com perjúrio para a sua alma, como perigo para a sua alma. Os embaixadores de Cristo não têm nada a ver com as consequências, devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. Quando a oposição se ergue com mais violência, os servos de Deus ficam novamente perplexos, pois lhe parece que produziram a crise. Mas a consciência e a palavra de Deus lhes asseguram que sua direção é correta. Embora as provas prossigam, são eles fortalecidos para suportá-las. O conflito se torna mais exacerbado e pugnante, mas sua fé e coragem crescem com a emergência. Seu testemunho é: não ousamos tentar mexer na palavra de Deus, dividindo a sua santa lei, classificando como essencial uma parte e outra não, querendo assim ganhar o favor do mundo. O Senhor a quem servimos é capaz de nos livrar. Cristo triunfou sobre os poderes da terra. Teremos nosso receio de um mundo já derrotado? É uma pergunta. Teremos nós receio de um mundo já derrotado? Jamais. Como se diz? Jamais não. Já está, né? Como se diz, já está derrotado. Mas dos ímpios, né? Quem é de Deus, terá a vida eterna. Terá a felicidade, a glória. A perseguição em suas variadas formas é o desenvolvimento de um princípio que perdurará enquanto Satanás existir e o cristianismo possuir poder vital. Ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si a oposição das hostes das trevas. Anjos maus o assaltarão, atemorizados de que sua influência esteja tomando a presa de suas mãos. Homens maus, reprovado pelo exemplo dos fiéis, unir-se-ão às forças do mal, procurando separá-los de Deus por meio de sedutoras tentações. Quando estas não são bem-sucedidas, apela-se ao poder compulsório para forçar a consequência. Mas enquanto Jesus permanecer como intercessor do homem no santuário celestial, a influência refreadora do Espírito Santo será sentida pelos governantes e pelo povo. Ela ainda exerce controle até um certo ponto sobre as leis do país. Não fossem esses preceitos, a situação do mundo seria muito pior do que agora. Conquanto muitos de nossos governantes sejam ativos agentes de Satanás, Deus também tem as suas instrumentalidades entre os principais homens da nação. O inimigo impele seus servos a propor medidas que impediram grandemente a obra de Deus. Mas estadistas que temem ao Senhor são influenciados pelos santos anjos para se oporem às tais proposições com argumentos irreponíveis. Assim, um pungido de homens porá em xeque a poderosa corrente do mal. A oposição dos inimigos da verdade será restringida para que a mensagem do terceiro anjo possa realizar sua obra. Quando a advertência derradeira for dada, atrairá a atenção de homens eminentes, mediante os quais o Senhor está agora operando. E algum deles aceitá-la-se-ão e juntar-se-ão ao povo de Deus através de todo o tempo de angústia. O anjo que se une à proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar toda a terra com sua glória. Aqui está predita uma obra de extensão mundial e poder inusitado. O movimento adventista de 1840 a 1844 foi uma gloriosa manifestação do poder de Deus. A primeira mensagem angélica foi levada a cada sítio missionário no mundo, e em alguns países houve o maior interesse religioso jamais testemunhado em qualquer nação desde a reforma do século XIX. Mas esta deve ser superada em muito pelo poderoso movimento sobre a última advertência do terceiro anjo. Esta obra será semelhante àquele dia do Pentecoste, assim como foi dada a chuva temporã no derramamento do Espírito Santo, no início da pregação do Evangelho, para produzir e germinação da preciosa semente. A chuva seródia será dada em seu encerramento pelo amadurecer da seara.
Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nos virá como a chuva seródia que rega e terra. Oséias capítulo 6, verso 3. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia. Joel capítulo 2, verso 23. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que deu no meio, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E acontecerá de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos capítulo 2, versos 17 a 21. A grande obra do Evangelho não deverá se encerrar com menor manifestação do poder de Deus do que aquela que marcou o seu início. As profecias cumpridas no derramamento da chuva temporã, no princípio da proclamação do Evangelho, devem novamente comperciar na chuva seródia, em seu término. E eis aí os tempos de refrigério, que o apóstolo Pedro tinha em mente quando disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo. Atos capítulo 3, versos 19 a 20. Servos de Deus com as faces iluminadas e chamejando de santa consagração, apreciar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a terra será dada a advertência. Milagres serão operados, os enfermos curados e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Satanás também opera prodígios de mentira, fazendo o mesmo descer do céu à vista dos homens. Apocalipse capítulo 13, verso 13. Assim os habitantes da terra serão levados a tomar sua posição. A mensagem será transmitida não tanto por argumentos como pela profunda convicção do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora brotará e dará fruto. As publicações distribuídas pelos ombreiros missionários têm exercido sua influência. Todavia, muitos cujas mentes ficaram impressionadas foram impedidos de obter plena compreensão da verdade ou de lhe prestar obediência. Agora os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza. Os sinceros filhos de Deus partem os laços que os tinham mantido presos. Ligações familiares, relacionamentos na igreja são impotentes para retê-los agora. A despeito de todas as instrumentalidades combinadas contra a verdade, um grande número assume o seu lugar ao lado do Senhor. E esse foi a advertência final, capítulo 38 do grande conflito. Então, povo de Deus, se atentem às profecias, se atentem à advertência final, que quando chegará o tempo premeditado, você deve escolher entre Deus ou Satanás. Como se diz, não fique em cima do muro, ou é um ou é outro, mas você deve escolher a Deus e não o mal. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar essa advertência, para pregar essa verdade. E tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!